Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lulebel e hoje a gente vai fazer um tema de relacionamento, só que a gente vai ver um pouco do lado de cada um, como tá a visão de cada um sobre o relacionamento, tá? Isso num confronto de um com o outro, né? Ver o que você está pensando sobre ele, ver o que ele está pensando sobre você, e se for mulher, ela e ela, né? Ou ele e ele, que seja, né? Vocês vão adaptar a situação de vocês, essa parte do gênero, né? E o importante é que eu vou começar com as cartas que representam você e depois eu vou verificar as cartas que representam a outra pessoa, tá? Então, você pode mentalizar, sintonizar com a pessoa e escolher uma das três opções que aqui estão, né? A gente tem o Buda dourado, o Buda prateado e o Buda bronze, tá? Na ordem das medalhas, tá? Ouro, prata e bronze. Então, sintonize, se precisar dar aquela pausa no vídeo, né? E nós vamos começar aqui com o Buda dourado. Vamos ver o que o Buda dourado traz. Eu vou estar usando esse baralho aqui, eu ainda não usei aqui no canal. Para representar a outra pessoa, é um baralho que tem umas imagens um pouco mais eróticas, tá? Não se assustem, para quem nunca viu esse baralho, pode ter umas imagens um pouco mais fortes. Mas vamos aqui começar com o baralho das bruxas, que vai estar representando você. Vamos ver você com relação a esta pessoa, como é que tá a situação de vocês. Vamos embaralhar bem. Ok. Vou botar aqui pro lado, que depois eu vou usar o outro lado. Basicamente, aqui a gente vê que a sua relação com essa pessoa pode envolver, em alguns casos, um relacionamento de trabalho ou uma construção de algo em comum, tá? Mas eu vejo aqui como se houvesse uma possibilidade muito grande para um relacionamento sólido. Só que essa oportunidade, ela demanda realmente um esforço para se desenvolver. É como se você olhasse para o outro e falasse assim, nossa, essa pessoa vale ouro, essa pessoa vale realmente investir no relacionamento com essa pessoa. Vejo aqui também, né, que você pode ser uma pessoa com uma postura bastante dependente, que tem muito carisma, uma pessoa muito sensual também, né, que chama atenção. Pode estar representando você e eu vou estar verificando mais como se fosse você aqui, mostrando que realmente você tem assim um brilho, um poder de comunicação, um poder de persuasão que faz as pessoas se aproximarem de você. Você realmente tem esse brilho pessoal, uma pessoa que motiva outras pessoas, uma pessoa generosa, tá? E essa pessoa provavelmente enxerga dessa forma, né? Essa pessoa se vê atraída de maneira muito forte a você. Mas eu percebo aqui que existe uma certa necessidade entre vocês de um equilíbrio maior da relação. Talvez você tenha doado muito por essa relação e não tenha recebido o mesmo, né? Você é uma pessoa bastante generosa, você é uma pessoa que se entrega muito, uma pessoa que vai fazer muito pelo outro. Quando você gosta de alguém, então mais ainda. Apesar da Rainha de Paus ela também ter um lado egoísta e que ela às vezes pode parecer um pouco mais arrogante, né, ou que se acha muito, esse tipo de coisa, aqui tá dando uma ênfase na qualidade dessa rainha de ser uma pessoa generosa. E você talvez já tenha investido bastante nesse relacionamento, porque você acredita que é algo que pode se solidificar, que pode realmente ter um compromisso, uma concretude,
né? Então, assim, é como se para crescer uma semente você já tivesse, né, feito essa semeadura, já tivesse regando, né, para coisa evoluir, crescer, florescer, né? Mas talvez outra pessoa não tenha dado tanto retorno, né? Pois é, é o que está aparecendo aqui, que possivelmente vocês estão num momento de afastamento, ou que você colocou um ponto final na situação, porque essa carta às vezes ela fala de você colocar a razão na frente de tudo, ou aquele movimento em que você não aguenta mais uma situação e você fala que vai exterminar com aquilo de qualquer maneira. Então ela fala de um fim, de um afastamento, de uma separação e de muito sofrimento também. É quando você age contra o seu próprio coração. Então é possível que você tenha realmente colocado, né, toda a sua capacidade, né, todo o seu tempo, sua generosidade nessa relação e a coisa agora esteja num afastamento, né, esteja num momento mais de sofrimento, de dor, né, por conta de uma separação ou da necessidade de colocar um fim em alguma coisa. Então, aqui fala que, para alguns casos, essa pessoa ao qual você mentalizou é alguém que você sempre teve muita confiança. Pode ser, vou dar as várias possibilidades, que você já tenha tido um relacionamento sério com essa pessoa, já tenha sido casado, casada, e aí esse relacionamento terminou. Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa que você respeite muito, alguém que seja do seu convívio, de uma comunidade ao qual você pertence. Pode ser uma pessoa que já te ensinou muita coisa, que você já tem uma relação muito instituída, né? Mas não necessariamente que seja um casamento. É como se já tivesse uma certa estabilidade com essa pessoa, uma convivência, né? Algo que se construiu com o tempo, né? E um laço de confiança, de lealdade, e isso acabou sendo interrompido bruscamente, talvez precocemente, porque essa carta aqui, como ela fala da razão, às vezes é quando não necessariamente que a situação acabou porque aconteceu algo que fizesse com que você tomasse essa atitude, né? Mas é como se a razão falasse: eu não aguento mais, eu não quero mais insistir nisso. E aí você corta precocemente, mesmo não sendo necessariamente algo que daria ruim, né? que, que a conclusão seria negativa, né? E aí eu tô vendo aqui que possivelmente você se afastou dessa pessoa. Essa pessoa às vezes pode ser um pouco metida, uma pessoa metida assim no sentido de ser alguém que sabe tudo, né? É o famoso sabe tudo, sabe tudo, a pessoa que tem todas as respostas, né? E aí às vezes pode ser um pouco difícil de lidar, né? Porque pode ter algumas opiniões, uma certa teimosia em certos tipos de atitudes que para você cansou, né? Já deu o que tinha que dar. Aqui, a outra situação que a gente pode ver é um relacionamento com a pessoa que tem um casamento, que tem um relacionamento sério com algum tipo de com uma outra pessoa, né? E no caso você quis botar um ponto final por essa pessoa ter um outro compromisso ou essa pessoa ao qual você se dedicou colocou um ponto final. Aí você vai adequar a sua situação, se você que deu o corte, se foi a outra pessoa, por ter um compromisso, ou por ser casada, ou por ter algum tipo de religião diferente da sua, ou porque tem algum tipo de valor, né? Valores pessoais diferentes dos seus, né? E aí tá havendo um choque, né? Às vezes são formas de pensar diferentes, né? Construções, bagagem diferente, educação diferente. E aí isso acabou causando uma finalização. A gente vê que essa pessoa tem muita dificuldade de expressar e de falar o que ela sente.
ela fica ocultando, fazendo mistério, né? É uma pessoa que não gosta muito, né, de abrir-se e mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade. Então, é possível que você tenha ficado um pouco impaciente também. Eu percebo isso porque essa rainha aqui, às vezes, ela mostra uma certa impaciência. É uma rainha de fogo, né? E todos os signos de fogo têm pressa. Eles detestam, né? Aquela coisa que chove no molha, né? Geralmente são... quando representa signos de fogo, fala de você querer resolver logo, de você não ter paciência para ficar esperando outra pessoa se decidir, se manifestar, não. Né? Então, por conta disso, pode ter causado esse afastamento, essa finalização, né? Mas realmente está mostrando que você acreditava, né? Ou ainda acredita que poderia ser um relacionamento muito bom, muito frutífero, muito produtivo, né? Só que talvez só você tenha investido nisso, o que começou a causar um transtorno para você. Seja porque a pessoa é casada, seja porque a pessoa se acha mais ou tem um cargo específico, né? Ao qual ela se destaca mais e ela tem que zelar por isso, pelas aparências, pela fachada, né? Uma pessoa metida sabe tudo. Pode ser algo assim, né? Vocês com valores divergentes. E é uma pessoa que não fala, né? A pessoa fica ali com cara de jogador de pôquer e você não consegue saber o que está acontecendo exatamente ali. Agora, é uma pessoa que gosta de você? Sim, tá? Mostra que é bem possível que essa pessoa tenha, sim, grandes sentimentos por você, grandes paixões, né? Que ficam ali borbulhando, só que é como se isso não fosse expressado. Em alguns casos, como a gente fala de relacionamento aqui, às vezes pode falar de você ou da outra pessoa. E você vai adequar seu caso também, se não é você que também não expressa, tá? Se não é você que às vezes não fala o que tem que falar, tá? Talvez às vezes você esconda o jogo também, né? Então fica complicado. Principalmente se duas pessoas escondem o jogo. Como aqui a gente está vendo você com relação a essa pessoa, é possível que vocês tenham esse problema, né, de comunicar os sentimentos um ao outro, de falar sobre isso, de baixar a guarda, né? Porque eu vejo aqui que você pode até ter mostrado, através de alguns gestos, que você gostaria de ter um relacionamento com essa pessoa e se doado por essa pessoa. Mas talvez não tenha passado a mensagem crucial, né? Que você gosta dessa pessoa. Ela pode até achar que é mais um coleguismo, que você é uma pessoa boa, generosa, né? Mas que não necessariamente você tem interesses românticos nela, né? Nessa pessoa. Ela pode ter esse tipo de percepção, tá? Vamos ver agora essa pessoa com relação a você. E eu vou usar esse baralho aqui. Ok. Eita. Bom, essa pessoa com relação a você, eu noto que existe uma atração muito grande, muito poderosa, tá? Então, realmente é alguém que tem um magnetismo, um interesse erótico, né, em você. Isso é bem destacado aqui, tá? Mas eu vejo que ou você ou essa pessoa deu as costas para esse relacionamento. No caso, eu vejo como se você tivesse colocado um ponto final na situação,
e essa pessoa resolveu também seguir o caminho dela. Só que eu vejo como se essa pessoa fizesse isso de uma forma muito contrariada. Aqui mostra uma finalização muito abrupta. É como se fosse uma coisa mais direta. Aqui é como se a pessoa fosse se afastando vagarosamente dessa situação, né? Ela percebe que talvez tenha sido rejeitada. Eu vejo como se fosse um sentimento de rejeição. Olha aqui bem essa carta aqui. O rapaz ele tá tentando se aproximar da mulher e a mulher tá numa postura de afastamento, né? Meio que tentando afastar o outro personagem. Então é como se fosse um sentimento de rejeição que essa pessoa tá sentindo. E eu percebo aqui que essa pessoa se sente bastante dominada por você. É como se você exercesse, né, um certo domínio sobre essa pessoa. No caso, como isso aqui também é um Ás de Espadas, a gente vai pensar que existe uma necessidade dessa pessoa de esclarecer alguma coisa com você. Ela gostaria de talvez ter uma conversa que abrisse o jogo, né? Doa quem doer, tá? Porque a gente vê aqui por essa carta que seria um esclarecimento, mas algo que talvez não seja necessariamente uma conversa amorzinho, né? É como se tivesse que colocar a verdade para fora. E talvez essa pessoa ela não faça isso de uma maneira muito sutil, né? Mas eu sinto que ela tá querendo muito saber por quê. O porquê desse afastamento. O que aconteceu? Por quê? Que a gente tem o 10 de espadas e o Ás de espadas. A gente tem o final de um ciclo e o início de um ciclo. Essa pessoa tem muita vontade de entender o que aconteceu. E a atração aqui é grande. Agora, alguns casos realmente vai falar de triângulos, quartetos, pessoas que estão presos a um outro relacionamento, né? Porque a gente tem aqui a figura do diabo, que às vezes fala de você ter que agir contra a moral, né? Contra a moral, os bons costumes, né? Às vezes pode ser um pouco complicado nesse sentido. Então, de qualquer forma, independente do que diz a moral e os bons costumes, essa pessoa ela realmente tem uma atração muito grande por você. Ela pensa muito nesses termos, né? Não vou dizer que essa pessoa não goste de você, porque a gente tem o 8 de copas, então tem uma questão de sentimento, né? E é alguém que pode estar bastante assim atordoado ou atordoada. Pode ser que realmente você tenha rejeitado essa pessoa está se sentindo assim, tá? A gente vê aqui o valete de ouros, o 4 de ouros, né? Então, essa pessoa, ela gostaria de poder conversar com você, talvez te mandar uma mensagem, ter algum tipo de contato. É como se precisasse esclarecer alguma coisa. E ela também pode estar querendo oferecer algum tipo de proposta para você, né? Alguns casos a pessoa pode vir, porque saíram muitas cartas de ouros aqui, né? Então pode ser alguém que você se envolva também com questões de trabalho. Ou simplesmente alguém que você já tem mesmo que você não tenha um relacionamento romântico, é um relacionamento meio enraizado, né? Algo que já tem assim uma substância. Aí pode ser também uma amizade, né? Alguém que você já tem uma base, porque saíram realmente muitas cartas de ouros. Então, o que eu vejo aqui é que essa pessoa queria se aproximar de você, trocar uma mensagem, conversar, talvez esclarecer por que você deu as costas para ela, ou por que você cortou essa pessoa da sua vida, né? E essa pessoa ainda tem um apego grande com relação a você, então é uma pessoa que está apegada. Vamos ver aqui a última carta.
10 de copas. Essa pessoa realmente tem um apego forte a você e ela te acha uma pessoa muito familiar. É como se você conheceu essa pessoa há pouco tempo, é como o que eu não tô vendo nesse jogo, tá? Não parece alguém que você conheceu ontem. Mas, como é uma tiragem generalizada, pode alguém ter escolhido essa opção e calhar, né, de ser uma pessoa que conheceu há pouco tempo. Mas mesmo assim, é alguém que vai se sentir muito familiar a você. Ou que vai. Ao qual pode ser alguém que veio através de pessoas que você já conhecia há muito tempo, ou vice-versa, né? E aí existe essa relação de confiança, de familiaridade. Essa pessoa, inclusive, ela pode ter também essa noção que você faz parte da família dela, né? Então, em que sentido? Se você faz parte de algum grupo, comunidade, pessoas afins, né? Que vocês já têm um contato, que sejam amigos em comum, né? Então é como se já fosse ali uma grande família, né? Ou aquelas pessoas que você encontra sempre naqueles mesmos lugares, ou que sempre faz reuniões, aquele tipo de coisa, né? Um grupo que é familiar a você e com isso você pode ser considerado por essa pessoa como alguém que já faz parte, né, desse âmbito que é muito familiar a ela. Mas basicamente, né, o que a gente vê aqui é que essa pessoa quer conversar com você. Por que rolou esse ponto final, tá? Ela pode estar estranhando, né, o fato de você ser uma pessoa que já se doou muito nessa relação e você deu um chega pra lá e essa pessoa tá se sentindo rejeitada, mas ainda se sente presa, atada a você porque tem uma atração forte, né? Em alguns casos envolve casamento, família. Essa pessoa ela pode ter até filhos, né? Pode ser uma pessoa que tem uma família. E aí você colocou um ponto final, talvez, né? Por conta dessas questões mesmo, né? Da fachada ou do ambiente, de como as pessoas vão julgar essa situação. Ou talvez você nem ligue para isso, mas a pessoa ligue. Então tem ali, né? Essas nuances você vai adaptar de acordo com a sua situação, mas eu vejo que essa pessoa ainda tem muito apego a você e ela quer uma comunicação, um esclarecimento, ela quer saber o que aconteceu. Basicamente isso. Eu vou tirar aqui umas cartas desse deck da Lua para ver os próximos acontecimentos. O que mais virá por aí, né? Tempo de cura, lua balsâmica, lua cheia em Capricórnio, o final de um ciclo difícil está se aproximando. E espere por uma mudança poderosa, né? Lua nova, eclipse, né? Na verdade é eclipse total que a gente vê aqui. Então, primeiro está falando que após essa finalização, esse momento de afastamento, vocês precisam de um tempo para curar o coração de vocês, curar os sentimentos de vocês. É preciso um tempo de descanso, né? Se desconectar um pouco dessa situação e curar as emoções. A gente vê aqui que já tem um anúncio, né, de que esse tempo, esse ciclo de dificuldade está terminando. A gente tem aqui a lua cheia em Capricórnio, né? Então é como se já tivesse atingido o ápice, né? A cabra é aquela que vai escalando a montanha até chegar lá no topo, que é o que representa Capricórnio. Então é como se já tivesse passado por uma série de pedreiras essa situação. E essa dificuldade, daqui a pouco vocês vão estar encontrando um platô, né? Ali naquela subida da montanha vai ter ali um platô para realmente haver esse descanso, realmente vocês finalizarem com esse ciclo difícil. E aqui a gente tem uma mensagem falando para você esperar por uma mudança poderosa, né? Esse eclipse, falando que você vai realmente ter uma alteração no destino, né? Vai ter realmente uma situação inesperada, uma mudança grande,
com relação a isso. Mas eu percebo aqui, principalmente por essa carta, que você tem que se afastar um pouco, você tem que dar um tempo dessa situação para que essa mudança aconteça. Meio que você tem que deixar na mão do destino, né? Porque realmente vai chegar esse clímax, a essa conjunção celeste aqui, né? Do Sol e a Lua, né? Que efetivamente essa situação vai ter uma mudança radical. E aí, ó, você pode esperar de tudo. Com essa carta aqui, você pode esperar de tudo, porque pode acontecer. De repente essa pessoa se separa. Ou se você que tem um casamento, né, também pode acontecer, você se separa. Ou de repente essa pessoa do nada aparece na sua vida e resolve essa situação assim, no estalar de dedos. Ou, ao contrário, né, de repente essa pessoa sai totalmente da sua vida e aparece uma outra totalmente nova. Ou então você está esperando por essa pessoa e aparece um convite para você trabalhar lá no Canadá. Alguma coisa assim muito, muito diferente pode acontecer nessa situação aqui, que você precisa deixar na mão do destino e não controlar. Simplesmente se deixar levar, porque vem uma mudança poderosa por aí, tá bom? Então, essa foi a opção número 1. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha. Ajudem aí com a inscrição, né? Com like e com a inscrição. Principalmente também, se você não quiser se inscrever, principalmente com like, para que o vídeo ganhe destaque, apareça também mais no YouTube. E com isso, outras pessoas também possam chegar aqui às mensagens da Luz dos Oráculos, tá bom? Vamos lá agora para a opção número 2, para quem escolheu o Buda prateado. Vamos ver você com relação a essa pessoa. Opção número 2, para quem escolheu a opção número 2, você com relação à pessoa amada. Bom, essas 3 primeiras cartas, elas apontam para um afastamento entre vocês, um momento talvez que não esteja havendo nenhum tipo de comunicação, né? Principalmente assim, mesmo que exista algum tipo de comunicação, eu vejo muito assim, uma coisa por escrito, ou que você vê a pessoa escrever na rede social, você lê, ou mesmo da outra pessoa com relação a você, porque essa carta ela fala de observação, então efetivamente vocês estão vendo o que o outro está fazendo, tá? Só que realmente a gente vê aqui um período de pausa nesse relacionamento. Eu também vejo aqui como se esse afastamento gerasse algumas dúvidas, eu vejo aqui muitos medos, muitos receios de como vai ser o futuro, às vezes também uma tristeza, como se você estivesse se recuperando, né, de uma tristeza, de um período um pouco depressivo, né, como se ficasse talvez às vezes um pouco nostálgico ou nostálgica, né, uma melancolia por conta do passado, entrando assim numa sintonia com umas emoções um pouco difíceis, complicadas, né? No caso aqui está mostrando que você precisa desse período de repouso, de afastamento dessa pessoa, como se você estivesse recuperando disso, né? Mas também vejo um período muito intuitivo, porque a gente tem aqui a Lua e tem a sacerdotisa, principalmente nesse baralho, é muito forte a Lua. Nessa carta da sacerdotisa, né, ela está simbolizada aqui em vários pontos da carta. Então, realmente, você está num período de uma sensibilidade muito grande. Talvez você esteja absorvendo até humores de outras pessoas,
Ou você está numa conexão psíquica com essa pessoa muito forte, você sentindo muito que o outro sente, né? Pode até acontecer uns fenômenos, né, sobrenaturais, né? Ou você sonhar com essa pessoa, né? E de repente você saber dessa pessoa por alguém, né? Ter algum tipo de sincronicidade, algum tipo de evento, né? Que vai estar relacionado a essa pessoa, mas porque você está nessa conexão com essa intuição, com essa sensibilidade, tá? Você tá num momento assim meio de bruxo ou bruxa, né, com aquela sensibilidade muito aguçada. Vamos ver o que mais. Com relação a essa pessoa, eu percebo que você tá num momento de recuperação e de você olhar para sua vida, o que que é prazer para você, o que que te preenche. Essa carta aqui, ela fala muito de você ter tudo aquilo que você precisa na sua vida. Então, vai estar falando aqui que você tem abundância na sua vida, ou seja, você está numa situação bastante privilegiada. Só que às vezes você pode até não perceber isso por causa de humores seus, tá? Porque aqui fala de uma mudança de humor, inconstância, e muitas vezes até absorver situações, sentimentos de pessoas que não necessariamente têm a ver com você, apesar de estar tudo bem. Ou, se você realmente não está percebendo isso, você se deixar arrastar por esses humores negativos, né? Você vai acabar se perdendo de si mesmo ou de si mesma, né? Aqui está mostrando aqui, essa carta ela fala muito também de um bem-estar pessoal, né? De você estar de bem consigo, de você perceber tudo que você tem de positivo, né? Não é uma carta de carência, pelo contrário, é uma carta que fala de opulência, né? De algo que realmente aqui a gente tem um banquete farto, várias taças, né? Então você tem muitas coisas, você está numa situação confortável. A gente pode dizer assim, que você tem sim uma situação confortável, mas você tem muitas preocupações. Às vezes você fica se preocupando muito como vai ser o futuro desse relacionamento, né? É como se assim, tá tudo bem, externamente, né? É como se você tivesse tudo que você precisa. Às vezes até você pode se dedicar um pouco mais aos seus prazeres, né? Aqui fala quando a gente está mais disposto a gastar com comida que a gente gosta mais, com aquela roupa melhor, né? Ou quando a gente tem assim um encontro com amigos, um encontro alegre, feliz, né? E aquilo tudo vai preenchendo você tá se dando esse prazer. Só que tem muita preocupação quando você tá sozinha ou quando você está sozinho. Novamente a lua aqui, ó, olha só. Tá falando principalmente à noite. Talvez você fique com muita preocupação, ou você entre num estado realmente melancólico, um pouco mais depressivo, e pode até causar insônia para algumas pessoas, né? De ficar pensando demais, principalmente pensando muito nessa pessoa, tá? Pode ser também, aqui, pode falar que você se pode ser algum caso assim, tá, gente? Vocês adequem a sua situação, mas pode falar que você já teve um encontro com essa pessoa, que vocês já tiveram alguma coisa, um encontro íntimo, que vocês já tiveram o que vocês queriam dessa pessoa, e o fato de você estar afastado ou afastado dessa pessoa hoje, né, cria todo esse sentimento talvez de arrependimento, de culpa, o que que deu errado, o que que eu fiz errado, né? Por que que isso não vai para frente, né? Uma série de preocupações, né? Olhando para o futuro de uma maneira muito negativa. Então, assim, como essa carta fala de ansiedade, né? Quando a sua cabeça está mais no futuro, né? Às vezes você pode não perceber as coisas boas que você tem no presente. Ou você também pode ter o tipo de pensamento que, se não for com essa pessoa, você não vai encontrar todo esse preenchimento que você imagina. É como se só essa pessoa fosse trazer isso para você, né?
Só que aqui é como se essa carta ela fala de uma certa paranoia, né? Quando a gente começa a ver cabelo em ovo. Então, basicamente, é, você precisa sossegar um pouco mais esses pensamentos. Precisa buscar um pouco mais de calma, sabe? E descansar, que essa carta fala muito de descanso, de recarregar as baterias. E a sua mente não tá deixando. Vamos ver aqui. Saiu a Rainha de Ouros, mostrando que é bem possível que você deseje, né, uma estabilidade com essa pessoa, você quer que essa pessoa te traga uma base, que seja alguém que você possa confiar, porque eu vejo aqui muita inconstância, você se sentindo muito sem chão, sem ter onde se apoiar. Então, é possível que essa pessoa ela represente para você aquela questão do compromisso, né? Aqui no caso é material para casar, né? Você vê essa pessoa como material para casamento, para estar junto, né? Se você não gosta de casamento, é aquela pessoa para estar junto, né? Que você confia, que você pode se apoiar, que você que passa, né? Aquela substância, né? Realmente que você pode ter como parceiro ou parceira. Então, basicamente essa é a visão que você tem do relacionamento com essa pessoa, mas o que eu posso te dizer é que essa rainha de ouros, ela pode representar também a necessidade de você olhar que é possível você se nutrir de outras coisas, né? No caso, não necessariamente precisa colocar todas essas expectativas nessa pessoa que parece que está escorrendo, né, pelos seus dedos, apesar de você ter essa conexão com a pessoa, né? Mas é algo bastante incerto, bastante inconstante, algo que você não sente tanta firmeza, né? Então tá falando que talvez você precise buscar isso de outras maneiras. E como é uma carta de ouros, ela pode falar, cuide da sua saúde, pode falar, cuide do seu lado profissional, financeiro, né? É uma carta que pode falar também tem esses prazeres, usufrua dos prazeres da vida, dos prazeres sensoriais, né? Então, realmente, buscar uma boa comida, uma boa companhia, estar num lugar aprazível, às vezes estar em contato junto com a natureza, né? Algo assim, é o que eu posso dizer. Tá, mas como a gente, eu acabo sempre falando um pouco mais além, porque não adianta só eu falar o que você sente por essa pessoa, ou como está com relação à pessoa, se o tarô não te der uma orientação como você se curar dessa situação, né? Então, realmente, que tipo de cura você pode extrair dessa carta, né? É algo muito ligado ao plano material, né? É algo muito ligado à natureza, saúde, como eu falei. Aqui tem até animais de estimação também, que podem ser componentes, né, de valor, né? De que seja uma companhia valorosa para você. Pode ser a figura de uma mãe que te ajude, que te dê um apoio, que seja muito importante, né? Ou uma amiga, né? Alguém que seja uma boa conselheira, né? E que tá ali para o que der e vier, né? Então, tem vários tipos de caminhos aqui para você acalmar um pouco mais a mente, né? Inclusive, também essa carta fala de você se aterrar um pouco mais, né? Você sair um pouco da cabeça e vir mais para o corpo. Como é que você faz isso? Cuidando do físico, né? Realmente entrando em contato mais com o seu corpo. E aí pode ser através do exercício físico, de uma yoga, né? Ou simplesmente fazendo aquilo que te traz prazer, sensorialmente falando, né? Você cuidar do que está aqui, no plano material, tá? Vamos ver agora como essa pessoa está com relação a você. Essa pessoa já avisando que esse baralho tem imagens um pouco mais eróticas, tá? Eu já estou acostumada com essas imagens aqui desse baralho.
Mas algumas pessoas podem, né, e já avisando aqui que as imagens são um pouco mais ousadas. Então, essa pessoa reafirma, né, que ela está afastada de você, ou que vocês tiveram uma briga, um desentendimento, ou simplesmente estão afastados, tá? Algum tipo de surpresa atingiu essa pessoa, não era algo com que ela contava. É possível que ela tenha construído uma imagem sua, ela te via de uma certa maneira e essa imagem ruiu. E ela tá tendo que te encarar de uma outra forma, né? Aqui saiu um 10 de espadas. É engraçado que saiu essa carta na opção número 1. Quem quiser dar uma conferida também, às vezes pode complementar a leitura. O ideal é que você escolha uma, mas às vezes uma opção pode complementar a outra, né? E vale a pena você ouvir. Mas aqui está mostrando que essa pessoa, ela se assustou com uma finalização que você colocou nesse relacionamento. Ou ela colocou essa finalização e destruiu qualquer possibilidade de relacionamento, né? Ela não permitiu que a coisa prosseguisse. Ela foi lá e finalizou a situação. Pode ter envolvido briga ou simplesmente essa pessoa sumiu do mapa, tá? Ou pode ter sido você que fez isso com ela e ela está tentando entender até agora o que aconteceu. Ela não está compreendendo. E aí eu vejo aqui que é bem possível, a possibilidade maior que você tenha deixado essa pessoa para trás e ela está, assim, realmente muito pessimista com relação a esse relacionamento. Ela realmente se sente totalmente derrotada na situação, como se ela não tivesse feito o suficiente, ou se ela insistiu numa postura errada, acabou que só foi pior para ela, né? Se ela agiu com orgulho, porque às vezes a carta da torre ela pode falar de excesso de orgulho, e isso acabou causando a destruição do relacionamento e não adiantou nada, que no final essa pessoa se sente derrotada na situação, né? Sente que isso não levou a lugar nenhum. Vamos ver o que mais. Aí tem o 6 de ouros, o mundo e o 6 de espadas. O 6 de ouros, ele vai estar falando que é possível que você tenha sido uma pessoa bastante generosa com essa pessoa, que você tenha oferecido muito a ela. Talvez ela não tenha sabido aproveitar isso. E a torneira fechou. Eu percebo aqui que a torneira fechou. Para alguns casos, vai falar de afastamento geográfico também. A pessoa pode morar em outro país, em outra cidade, morar longe de você. Mas se não for necessariamente um caso de distância geográfica, pode ser um caso de distância emocional, né? No caso de você não falar mais com essa pessoa, ter colocado ela no gelo, né? Mas eu vejo aqui como se vocês ainda tivessem uma conexão com essa pessoa muito intuitiva, ou sonhassem com essa pessoa, né? Algo assim. Vocês ainda têm uma certa ligação. A única coisa que eu vejo mais das suas cartas do que da outra pessoa é como se você se deixasse levar para um estado emocional negativo. E isso não é bom para você, tá? Essa pessoa, ela tá assim um pouco admirada, ela tá talvez se julgando muito, se criticando, sabe? Se culpando pela situação, porque por causa dessa finalização. Mas ela tende a querer fechar esse ciclo e seguir em frente. Assim, deixar a coisa seguir seu curso, sabe? Ela não vai interferir. Pelo menos é isso que eu vejo. É como se ela não quisesse interferir na situação, simplesmente deixasse as coisas rolar. É possível que mais para frente, se for um caso de distância, essa pessoa queira viajar para ir ao seu encontro, ou ela aguarde que você vá ao encontro dela. Isso pode acontecer, ser uma expectativa dessa pessoa, embora ela não esteja muito otimista agora não, tá?
ela sabe que vai precisar restabelecer um canal com você, restabelecer essa troca, que pode ter ficado desigual, e ela percebe que isso precisa ser resgatado. Mas realmente é como se tivesse finalizado um ciclo esse relacionamento de vocês e tivesse que seguir para uma nova etapa. É isso que essa pessoa percebe, tá? Vamos ver aqui a carta da Moonologia, o que ela fala dessa situação. Trabalhe os seus medos. Seu compromisso está sendo testado. E saia da sua zona de conforto. Bom, basicamente a gente tem aqui uma lua nova em Escorpião, que marca um início de um trabalho aqui para você lidar com os seus medos, tá? Aqui a lua, aqui o 9 de espadas, que são cartas relacionadas a medos, a paranoia, ficar pensando o pior de tudo, né? Então tá falando para você trabalhar esses medos. Talvez você esteja fazendo um cenário muito negativo e não é isso, tá? Não é tão negativo quanto você vê. Vamos colocar o pé no chão, tá? Não imagine demais, tá? Aqui tá falando que você tem que trabalhar os seus medos com relação a esse relacionamento. Aqui tá falando também que esse compromisso está sendo testado, né? Então, a gente vê aqui a lua crescente, né? No caso aqui, hemisfério norte, né? A lua cresce para esse lado. Mas está falando de você estar sendo testado ou testada nesse relacionamento. Você tem que segurar as pontas com um pouco mais de convicção e confrontar os seus medos, tá? E aqui tá falando, saiu o nó do norte, falando para você sair da sua zona de conforto. Às vezes, né, o outro ele não transmite aquela segurança, né, ou não é exatamente aquilo que a gente imaginou, né? Só que não adianta você ficar na paranoia criando vários medos e preocupações com relação a essa pessoa, não. O que as cartas aqui estão apontando é que é como se fosse um teste mesmo para você, tá? Mas para você sair da sua zona de conforto, que no fim é como se você tivesse apegado, né, ao que já é habitual, aquilo que você já conhece, que te deixa confortável, mas que você precisasse se arriscar um pouco mais, né? No caso, eu não vejo que isso é para agora. Eu acredito que primeiro você precisa se ancorar, sentir uma segurança pessoal maior, tá? Trabalhar esses medos, porque aqui está mostrando o início, tá? A lua nova. Então é como se você tivesse que começar a trabalhar esses medos, tá? Para poder superar esse teste desse relacionamento e sair da sua zona de conforto. Aí sim você sai, quando você tiver com maior segurança, você sai da sua zona de conforto. Para alguns casos, tem que viajar para encontrar alguém. Você vai fazer essa viagem. Ou preciso falar com essa pessoa, tirar limpo essa situação, porque eu estou imaginando muitas coisas, eu não estou falando o que eu não estou gostando, né? Então, vai tirar limpo com essa pessoa. Essa pessoa não está me dando de acordo com o que eu estou oferecendo. Então, vamos conversar, vamos tentar chegar no denominador comum, né? Então, assim, seja qual for a postura que você for tomar, por esse jogo eu digo assim, descansa um pouquinho, tá? Cuide de você, deixa a mente um pouco mais calma, saia desse tormento mental, né? E após isso, quando você já tiver com uma firmeza maior, aí você tenta resolver essa situação, se você achar que vale a pena ainda, tá? Aqui fala para você sair da zona de conforto, então acho que vale a pena você tentar, né? Valeria a pena. Essa pessoa, ela realmente levou um choque. Ela tá assim, sem entender o que aconteceu, esse rompimento, essa finalização. Ela tá se sentindo o pior ser humano na Terra, né? É possível que ela tenha agido mal e tá analisando isso, tá reconhecendo isso, vendo que talvez devesse ser uma pessoa mais generosa com você, tá? Mas isso é um ciclo que vai estar se fechando e essa pessoa tem disposição de resolver isso com você. Porque o 6 de espadas é uma carta que
de alguém também que busca a solução de um problema, que busca com a lógica, o raciocínio, com uma conversa, com entendimento, tentar descobrir qual é o problema, né? O que aconteceu? Essa pessoa, ela vai querer solucionar a questão com você, mesmo que no momento ela possa estar afastada, tá bom? Então essa foi a opção número 2. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal e vamos para a opção de número 3. Cadê? Cadê aqui? Pronto. Para quem escolheu Buda Bronze. Para quem escolheu Buda Bronze. Baralha, entra. Vamos ao modo jogadora de pôquer. Queremos cartas embaralhadas. Opção número 3. Energia da opção número 3 para o coletivo que escolheu a opção número 3. Vamos ver o que traz aqui. Você com relação ao ser amado. Bom, assim, as primeiras cartas estão bastante positivas. Eu vejo que você tem muitas esperanças, expectativas com relação a essa pessoa. Pode ser alguém que você tenha contato pela internet, alguém que você pode não ter perto de você, né? Mas existe aí uma conexão, inclusive uma conexão espiritual também. Pode ser também que vocês tenham interesses, ideais comuns, algo que envolva grupos também. Se não envolver grupos, pode envolver amizades que vocês tenham em comum, né? Então fala assim de uma rede, pode falar de uma rede social também. No caso de vocês terem esse contato pela internet. Se não for o caso, tá? Simplesmente pode falar realmente de alguém que você conhece através de grupos de amigos ou de interesses em comum. Mas eu vejo aqui basicamente que você tem uma expectativa, uma esperança com relação a esse relacionamento. Talvez você tenha até uma expectativa que essa pessoa te mande uma mensagem ou fale alguma coisa, te ofereça uma oportunidade concreta de relacionamento. Pode ser também que, no caso aqui, essa pessoa pode oferecer também algum trabalho, tá? Alguma coisa ligada a dinheiro, trabalho. Para alguns casos vai falar disso, que talvez seja uma pessoa que seja um contato profissional, um colega, né? Algo que você desenvolva junto com essa pessoa, e aí você já tem uma relação de amizade. Mas não tô falando que seja só amizade, tá? Se você acha que essa pessoa só te vê como amiga, às vezes, né? Você pode ter essa impressão, mas eu vejo aqui a Imperatriz, então é possível que você realmente exerça uma certa atração para essa pessoa. Essa pessoa te vê como uma pessoa bonita, carismática. Você tá com seu poder pessoal muito aflorado. Você é uma pessoa que possivelmente chama atenção, as pessoas consideram simpática, né? Uma pessoa que também ajuda sempre que as pessoas precisam, né? Mas também é uma pessoa que é bastante criativa, que quando precisa se colocar também se impõe, né? No caso de uma maneira bastante adequada, tá? É como se você tivesse uma nobreza. E aqui eu vejo que vocês têm essa relação de atração com essa pessoa e você aguarda realmente, né, algum tipo de oferta, um empurrãozinho dessa pessoa para esse relacionamento acontecer, né, de uma maneira mais romântica. Para alguns casos, no caso, se você for um homem que procura uma mulher, tá? Aí pode falar que talvez essa pessoa que você goste seja uma pessoa comprometida, tá? E até mãe. Pode ser uma pessoa que tenha filhos, tá? Agora, se for o caso de você ser uma mulher, né? Aí realmente pode estar falando de você mesmo, de você ser uma pessoa que pode ter
filhos, né, que pode ser mãe, ou que você pode ser comprometida também com alguém, tá? Isso para alguns casos, aqui eu tô falando para algumas pessoas, tá? Se não for o seu caso, não leve em consideração. Aqui a gente vê também que você tá deixando rolar, você tá deixando fluir naturalmente esse relacionamento, você não quer forçar a barra, que existe uma química entre vocês que acontece de uma maneira muito muito harmônica, né? Como se não precisasse fazer muita força. Simplesmente vocês se conectam muito bem, vocês já têm essa afinidade espiritual. E aqui eu vejo também que você espera estar junto dessa pessoa. Para alguns casos, realmente, você gostaria de ter um relacionamento. Essa carta às vezes fala de casamento, né? Desejo de se casar com essa pessoa, né? Ou de ter um relacionamento estável, né? Aqui eu vejo até, às vezes, um desejo de aproveitar, de você aproveitar uma situação de festa, de comemoração, né? Como se você quisesse reencontrar essa pessoa e ter um momento, né, de muita descontração, muita alegria, muita curtição. Ou essa pessoa ela sempre traz, né, muita alegria para você e você para essa pessoa, né? Agora que a temperança, ela realmente ela fala de um fluxo divino, né? Um fluxo natural das coisas que não adianta a gente forçar muito. Tem que dar tempo ao tempo. Mas eu vejo aqui que como se você esperasse, né? Em algum momento encontrar essa pessoa e ter um momento de muita curtição, muita alegria, né? Essa pessoa, possivelmente você abandonou, né? Você deixou para trás, mas você pretende rever essa pessoa, você gostaria de rever essa pessoa. É como se fosse um tempo de distância. Você tivesse virado as costas para essa situação. Normalmente essa carta ela fala da gente deixar algo para trás, mesmo que a gente goste muito, mesmo que seja uma pessoa muito importante para nós, a gente se vê obrigada, não é bem obrigada, né? Mas é como se a gente chegasse numa conclusão que talvez seja melhor a gente se afastar, seguir por um outro caminho, que não vai adiantar forçar a barra, né? Então, é como se você estivesse nessa posição agora, desse afastamento, né, de deixar a coisa um pouco mais ali afastada, um pouco mais de molho, né? E continua com uma certa esperança que esse relacionamento ainda possa vir a dar certo, que vocês possam aproveitar muito, curtir muito essa pessoa, né? Vamos ver como é que essa pessoa está com relação a você. Bom, vou tirar esse baralho aqui dizendo que possuem imagens mais eróticas, tá? Não se assustem. As de espadas, julgamento e o cavaleiro de paus. Então, essa pessoa, ela deseja muito esclarecer algo com você, algo que não ficou resolvido, que está pendente entre vocês. A gente vê que possivelmente é uma conversa assim para a verdade vir à tona, tá? Seja ela qual for, seja para bem ou para mal, essa pessoa quer que se revele aquilo que está oculto, aquilo que está enterrado, aquilo que ficou realmente mal resolvido, de questões passadas. Essa pessoa ela quer reanalisar algum evento que houve entre vocês e botar uma luz sobre isso, né? Ela quer conversar com você sobre algo que aconteceu com vocês.
E mostra também uma vontade de resgate dessa relação, né? Realmente você tem essa esperança de estar em contato de novo com essa pessoa, e essa pessoa também mostra aqui uma vontade de te rever. E mostra que essa pessoa tem uma atração grande por você, que ela até gostaria de fazer isso logo, ela gostaria de encontrar com você o mais rápido possível. Essa pessoa, às vezes, ela pode sentir um impulso de vir ao seu encontro. Essa pessoa pode até agir impulsivamente ou de uma maneira surpreendente, algo que você não contava, não esperaria dessa pessoa, e ela tomar esse tipo de atitude, de ir ao seu encontro, de aparecer de repente. A gente vê aqui a justiça, valete de espadas, imperador. A questão é que essa pessoa, ela tem esse impulso, é uma pessoa ao mesmo tempo, ela pode ter aspectos de signo de fogo, mas também tem aspectos de signo de ar. Eu percebo que às vezes ela racionaliza, ela fica tentando ali equilibrar razão e emoção para não tomar uma atitude precipitada. Mas eu vou dizer assim, o que ela queria mesmo era resolver de uma vez, correr na sua direção. Isso é o que ela queria, né? Pode ser uma pessoa que esteja um pouco impaciente, né? Até com um pouco de raiva contida, mas é frustração, tá, gente? É como se a pessoa estivesse frustrada. E aí ela queria ter essa discussão de relacionamento com você, né? Equilibrar a situação, botar os pingos nos is e te mandar algum tipo de mensagem, comunicação. Essa pessoa ela fica espiando o que você anda fazendo, ou está muito curiosa se essa pessoa efetivamente não estiver visualizando, por exemplo, as suas redes sociais, ou perguntando de você para alguém. No mínimo, ela está muito curiosa a seu respeito. Essa pessoa quer saber de você. Mas realmente essa pessoa é um pouco orgulhosa, né? Ela vai tender a racionalizar a situação e se colocar numa postura assim de rei, né? No caso aqui de imperador, ela vai querer que você vá até ela, ou ela fica olhando lá da zona de conforto dela a situação, né? Não tá se movendo. Mas eu diria que essa pessoa queria, tá? Ela bem que queria resolver isso logo. Se ela fosse seguir o primeiro impulso, ela já tinha resolvido isso com você. Só que como ela para pensar, para analisar, é uma pessoa que também tem uma preocupação de ser justa com você, tá? Isso eu não vou dizer que essa pessoa simplesmente vai também querer jogar a raiva ou a culpa em cima de você por algo que tem acontecido. Num primeiro momento, acho que sim, porque o cavaleiro de paus, ele pode falar tanto de paixão, de atração, como ele pode falar de raiva também, né? De você simplesmente jogar uma montanha de fogo na outra pessoa, né? Ser uma pessoa agressiva. Só que essa pessoa, ela tá medindo bem. Ela tá usando a razão para equilibrar essa situação. Que às vezes essa pessoa, ela pode ser um pouco implicante ou imatura com você. Mas é orgulho. Essa pessoa, eu diria até que ela já tem uma vivência na vida, mas às vezes ela pode agir de uma maneira imatura. Mas, de qualquer forma, ela está tentando ser justa, tá? Eu não tô vendo essa pessoa agindo de uma maneira errada, digamos assim, né? Uma maneira que não seja equilibrada. Se ela agisse tal como o cavaleiro de pau, simplesmente, ela podia simplesmente ser agressiva, né? Ou brigar com você, dizer o que algo errado, né? Algo que não compete a você. Mas como ela tá com o arcano da justiça, a tendência é ela querer equilibrar, é ela tentar agir com retidão, tá?
Só que às vezes ela tem um pouco de implicância, algumas situações com você, que pode parecer uma certa maturidade. Mas ela quer entrar em contato com você, ela quer conversar. Porque saiu a carta de esclarecimento e aqui a gente vê uma carta de mensagem também. Então, essa pessoa quer esclarecer algo com você. Você deu as costas para essa situação e ela quer saber o porquê. Mas ela acredita que você vai voltar para a vida dela. Vamos tirar aqui cartas da monologia para a gente ver para onde está indo. Saiu de novo essa carta aqui. Bom, a gente tem Lua Nova em Libra. Um novo ciclo romântico se inicia, né? Então, Lua Nova sempre fala de começo, né? E aqui no caso, como está em Libra, fala de algo romântico. Um novo romance, né, no seu caminho. Então, assim, essa carta ela pode falar que você recomece o relacionamento com essa pessoa. Você pode estar tendo uma reconciliação com essa pessoa em breve, um novo ciclo no relacionamento de vocês vai estar chegando. Ou pode falar até de uma outra pessoa entrando na sua vida, tá? O fato é que a sua vida romântica vai mudar. Aqui fala que você e os seus amados, né, estão a salvo. Aqui é uma lua nova em Câncer e, no caso, Câncer está muito relacionado à família. Então, pode estar falando que passando uma situação de segurança para você com relação à sua família, falando que a sua família está segura. Mas, como a gente está falando de uma situação de relacionamento, aqui, nas situações de triângulo, tá? Triângulos amorosos, pode falar de preocupação com família, com filho, né? Alguém que esteja próximo e que pode ser influenciado por esse relacionamento de vocês, né? Então, é como se tivesse aqui essa carta falando que, no caso, se essa pessoa tiver uma família, que ela vai estar mais segura de si, porque ela vai perceber que as pessoas que ela gosta estão mais seguras, né, da família. Aí pode ser um filho, uma filha, pode ser a mãe, o pai, né, algo que cause preocupação a essa pessoa ou que cause preocupação a você, que poderia ser algo que estivesse atrapalhando esse relacionamento, ou que esteja atrapalhando, mas está falando que eles estão a salvo, para você não se preocupar. Ou que se essa pessoa, em caso de triângulo aqui, né, se essa pessoa tem alguma insegurança com relação à família dela, tá falando que ela vai perceber que eles estão, assim, a salvo, digamos, né? Que talvez ela precise sentir uma segurança maior, né? Que talvez, por conta dessa família, às vezes ela não invista nesse relacionamento com você. No caso aqui tá falando para sair da zona de conforto. Então, no caso, pode ser tanto para você ou para outra pessoa, tá? Pode ser que essa pessoa fique muito na zona de conforto. E eu acho, tá, que essa carta tá falando mais do outro, por causa da carta do imperador. O imperador, ele fica ali no trono, sentadinho, esperando os súditos chegarem, né? Então, é como se talvez essa pessoa ela esteja iniciando um novo ciclo na vida dela, ela esteja mais segura com relação às bases dela, familiares, tenha conseguido cuidar disso ou contornar algum problema com relação a isso, e ela sente que ela pode sair da zona de conforto dela, porque ela vai estar um pouco mais segura de si, né? E é bem possível que essa pessoa te procure, pelo que eu tô vendo aqui, no caso, pelo Valete de Espadas. Apesar de ser uma pessoa que pode demorar um pouco para isso, porque é muito orgulhosa, pessoa muito orgulhosa mesmo. Aí eu não sei se você vai ter paciência para isso, né? Até então eu tô vendo você ainda de costas para essa pessoa, né? Tá aqui virando as costas para a pessoa, não quero saber, né? Então, no caso, se ainda valer a pena, né? Quando essa pessoa te procurar, ou entrar em contato, né? Talvez você avalie se é isso que você quer mesmo, tá?
Agora, se você ainda tem contato com essa pessoa pela internet e tal, e você diminuiu esse contato, apesar de ainda haver essa conexão entre vocês, eu vejo que efetivamente essa pessoa ela vai te procurar ainda. Essa pessoa vai demorar um pouquinho, ela ainda tá nessa postura de orgulho, mas pelo valete de espadas ela vai procurar sim. É como se você tivesse com mais disposição de deixar as coisas fluírem sem controlar muito, sabe? Deixando rolar. E aí essa pessoa vai acabar sentindo uma agitação interior e querendo botar os pingos nos is e vai acabar agindo, tá bom? Então, essa foi a opção de número 3. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha. Quem puder, se inscreva no canal. Um grande beijo para você e tchau, tchau!